Graças a Deus. O meu cunhado, Flantenor Fernandes, lá em Maringá, ele já digitou o meu livro, a oração do Pai Nosso. 15 capítulos. Agora falta eu corrigir. Vou fazer isso, começar essa semana, corrigir, aumentar alguma coisa, tirar alguma coisa. Ele digitou literalmente como eu estava pregando. Então aí vocês sabem que é difícil, coloca muita coisa que eu estou falando para a igreja aqui, e a maneira como eu falo para a igreja não é a maneira como eu falo para o leitor. Então essas coisas têm que ser mudadas e também corrigir, tanto no português, para a gente fazer um lançamento. Estive na livraria lá em Newark essa semana, conversando com eu esqueci o nome dele, Carlos, não é Carlos não, mas eu vou chamar de Carlos. E ele falou assim que era para eu levar o meu livro da escatologia para o pessoal conhecer lá na livraria, e se eu trouxer o outro, faz outro lançamento lá da oração do Pai Nosso. Então isso é muito importante, ele nem sabia que eu e a Marta tinha 5 CDs gravados. Ele falou, traz também, porque o pessoal não sabe e precisa te conhecer melhor e ouvir suas músicas e seus livros. Então, vamos fazer isso, porque é muito importante a gente lançar livros, gravar e fazer as coisas para o reino de Deus, para divulgar a palavra do Senhor. Graças a Deus, eu preguei aqui um tempo atrás, alguns anos atrás, sobre o livro do profeta Isaías. Nós lemos todo o livro de Isaías, versículo por versículo. Foi uma experiência que eu nunca tinha feito isso antes, foi uma experiência tremenda, porque pregar texto de Isaías 53, Isaías 61, 63, de vez em quando, assim, esporadicamente eu pregava. Mas Isaías, do capítulo 1 até o 66, eu nunca tinha pregado. E quando eu preguei, o Neto fez um clipe, não sei se vocês lembram, de alguém enfiando a mão na Bíblia e tirando assim uma Bíblia pequena. E diz assim, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é uma Bíblia em miniatura. Porque tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Aí fala de Jesus, fala do reino que há de vir, fala de tudo. Então Isaías é um livro assim completo, maravilhoso, escatologia e tudo mais. E naquela ocasião eu preguei sobre 3 êxodos no livro de Isaías. No livro de Isaías não tem a palavra êxodo, porque Deus é um Deus presente, não é um Deus do passado e nem é um Deus de uma saída, é o Deus que está abrindo porta para você entrar. Só que, nesses 3 êxodos, tem tudo a ver com a Páscoa, principalmente o primeiro êxodo e o último êxodo. Vamos orar e vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta. Senhor, muito obrigado por este momento, quando nós podemos ler a Tua palavra, meditar nela, recordar também aquilo que já foi pregado aqui neste lugar. Quero te agradecer pela revelação, conhecimento que o Senhor tem trago ao meu coração, para eu passar para a Tua igreja que o Senhor tem me confiado. Que nesta manhã, a graça do Senhor esteja sobre aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão me assistindo, nos ouvindo através da internet. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. No final, nós vamos orar pelas necessidades, pelo pessoal que está contaminado, pelos aqueles que estão no hospital com outras graves doenças e também pelas famílias, algumas desmoronando, para que Deus possa abençoar e tudo mais. Primeiro Êxodo, capítulo 63, do profeta Isaías. Gostaria que você pegasse a Bíblia. Vocês já acostumaram comigo, hein? A minha igreja já acostumou comigo. Eu estou pregando e vocês não ficam de olho em mim, ficam de olho na Bíblia. A coisa que eu mais gosto. Por quê? Você tem que conferir. A Bíblia diz lá em Atos que os de Tessalônica eram mais nobres, os de Bereia eram mais nobres porque consultava na Bíblia o que o pastor estava dizendo, o que Paulo estava dizendo. Então, se eu começo a falar, e às vezes tem gente que prega sermão tópico, lê um texto e larga a Bíblia e começa a chutar para lá, para cá, inventar e contar história, esse não é o meu estilo. Já preguei assim. Hoje eu prego lendo a Bíblia, explanando a Bíblia. Então, você pega, lê o texto, você vai entender o que a gente vai falar aqui durante esse tempo de mensagem. Capítulo 63, o primeiro Êxodo. 63, a começar do versículo 11.
Isaías 63, 11. A palavra de Deus diz assim: então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Já começa a falar sobre a travessia do Mar Vermelho, começa a falar sobre o homem que liderou, que foi Moisés, e o Espírito Santo guiando o povo. 12. Que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas, como o cavalo em campo aberto. Eles não tropeçaram. Como o gado que desce à planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor, pois assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Lindo, lindo, lindo demais. Poderia continuar, mas o texto é suficiente para nós nos basearmos para falar sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Ficaram 430 anos como escravos no Egito. Povo de Deus escravo, padecendo, fazendo tijolo, apanhando, sem ter regalias de uma casa boa, sendo subjugados por Faraó. E o povo egípcio foi uma coisa tremenda. O que mais me chama a atenção nisso é que aí eles esperavam uma redenção. Deus havia prometido: vocês vão entrar no Egito, mas eu vou tirar vocês daí. E eu vou levá-los para uma terra ampla, que dá leite e mel, com fartura, eu vou levar. Mas segura as pontas aí que isso vai chegar. Passaram-se 430 anos, quase a idade do Brasil, hein? E o povo subjugado. Mas o relógio de Deus é o relógio de Deus. Chegou o dia do relógio de Deus bater as badaladas. Tem, é o momento. E Deus diz para o povo: chegou o momento. Foi lá no ouvido de Moisés, diz: Moisés, você é o cara. Moisés foi criado com a família de Faraó e aprendeu tudo, era um rei, um príncipe. E Deus fala com ele: você vai libertar o meu povo do Egito. Ah, Senhor, eu acho que escolhe outro. Eu não tenho boa palavra. Desculpa. Eu não tenho boa oratória. Desculpa. Lá em Atos diz assim: e Moisés era poderoso em palavras. Se a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras, então ele era bom de palavra. Negócio que ele estava querendo sair fora, estava dando desculpa. Já que você está falando que você não dá conta de falar, então eu vou entregar para você o seu irmão Arão, que vai ser o seu porta-voz. E ele não teve como escapar, e Deus fez alguns sinais, ele botando a mão aqui dentro, tirando, ficou leprosa, enfiou a mão ficou curada e tal, lançou uma vara no chão, virou uma cobra e pegou, a cobra virou vara novamente. Então essas coisas para mostrar: eu estou com você, rapaz, não desanima não, nós vamos libertar o povo. Aí chega o momento, Moisés, debatendo contra Faraó, começou a enviar pragas. Deus, através de Moisés: praga de gafanhoto, praga de rã, praga do rio Nilo virar sangue, a água de todo o Egito virar sangue, praga disso, praga daquilo, 10 pragas. A última praga, Deus disse: vocês israelitas devem pegar um cordeiro e guardar esse cordeiro durante 7 dias, sem defeito, um cordeiro ou um cabrito. E vocês vão guardar no dia certo, no dia 14 de abril, vocês vão matar esse cordeiro e vocês vão assar para comer. E vocês vão pegar um pouco do sangue, pegam um galho de mato e passa o sangue no umbral da porta e na lateral da porta. Coloque esse sangue na porta dos israelitas. À meia-noite, Deus é detalhista. À meia-noite, o destruidor vai entrar nas casas que não têm o sangue e vai matar todo primogênito da família e todo primogênito dos animais. Vocês devem colocar sandália nos pés, vocês devem pegar o cajado, devem pegar suas crianças, as trouxas, as roupas. E ainda eles pediram para Faraó coisas, ouro, prata, despojos, e Faraó deu para eles. Então eles tinham 600 mil pessoas
Faça uma conta comigo. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quanto que dá mais ou menos? 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Já fez a conta? Faça aí, quanto que dá? 2.000, mais ou menos. Fora mulheres e crianças. Então tem 600 homens, tem 600 mulheres. Aí criança, cada um naquela época lá tinha 14, 10 filhos, igual meu pai. Aí a criançada toda, e vai a multidão. Irmão, todo mundo preparado e comendo. Aí meia-noite, estão comendo o cordeiro assado, a comida deles. Cordeiro assado, pão sem fermento, não podia ter fermento. 7 dias na casa, se entrasse fermento, o povo era eliminado do povo de Israel, não podia ter fermento. E ervas amargas, para lembrar do sofrimento. O vinho fazia parte também, mas no Antigo Testamento não diz que tinha vinho, possivelmente porque eles não tinham condições de comprar vinho. Mas na Páscoa de Jesus, Jesus tinha vinho e repartiu o vinho entre os discípulos. Então era pão sem fermento, cordeiro assado, comida boa, vinho, o que mais que eu falei? E ervas amargas, chicória. Você não gosta de chicória não? Almeirão. Isso é coisa melhor que tem. Aí colocou isso em cima da mesa, eles vão comer aquilo. Eles estão comendo, mas com o ouvido atento, o sofrimento, porque o anjo, a Bíblia no Antigo Testamento não fala anjo, eu costumo falar anjo. Um anjo destruidor, porque é Deus que está mandando esse anjo. Chega meia-noite, o destruidor, aí, porque Páscoa quer dizer passar por cima, passar sobre. Então, o anjo destruidor, ele passa em cima, vê as casas que não têm sangue. E o destruidor entra na casa e mata o primogênito. Tanto o primogênito do pobre, como o primogênito dos faraós, dos reis, os primogênitos, qualquer um que seja. A Bíblia diz que em toda a casa havia um morto, e o pranto era grande em todo o Egito. Porque quando chega lá, vê o filho morrendo, aí o vizinho vê, todo mundo já sabia. Porque Deus tinha dito, o primogênito vai morrer. Esse povo ficou agonizando, gritando, chorando. Aí sabe o que eles fizeram? Veio Arão e Moisés e disse, Faraó, saia daqui rapidamente, vá adorar o seu Deus em outro lugar. O povo juntou todas as coisas, agora você imagina aquela multidão de gente caminhando, jumento, carregando as cargas e indo adorar o Senhor. Quando eles estão caminhando, a Bíblia diz que havia uma montanha do lado, havia montanha do outro, e quando chegaram, depararam com o Mar Vermelho na frente. Escutaram o exército de Faraó que vinha galopando, porque Faraó se arrependeu e ia trazê-los de volta, como fez nas 9 primeiras pragas. Quando estão chegando, dá vontade de orar no momento desse, né? Quando vê, você está aflito, afligido, num dilema, não sabe para onde vai, o que fazer, o negócio é orar. E Deus disse, Moisés, diga ao povo que marche. Não é para orar, é para marchar. E você toque com a vara no mar, na água. Moisés bateu a vara na água. Irmãos, imagina o mar se abrindo. O barulho do mar. Eu fico imaginando todas as coisas. O barulho das águas abrindo e formando um paredão. Irmãos, paredão muito maior do que esse templo aqui. Paredão de água parado. Do outro lado, outro paredão de água. E o povo passando a seco, ali no meio do Mar Vermelho. Fica imaginando as crianças olhando os peixes passando, porque a água do mar é clarinha, peixes passando e tudo, mas ninguém ultrapassava. Estou dentro lá do aquário de Deus. Quem inventou o aquário foi Deus, viu, irmão? Aí colocou lá e eles atravessando, puxando as crianças, porque as crianças querem ficar olhando para a água, quer botar a mão na água. Vamos embora, meus filhos, que o exército está vindo aí. Atravessaram o mar. Quando chegaram do outro lado, Moisés, bate na água. Moisés bateu na água, o exército de Faraó estava no meio do mar. As águas agora, barulhão, voltando à normalidade, matou o exército de Faraó e o povo de Deus do outro lado. Começaram a cantar, as mulheres pegaram tamborins, também isso não é coisa de samba do Rio de Janeiro não, isso é coisa da Bíblia. Pegou os tamborins, começaram a bater e a dançar e cantar o quê? O que Miriam cantava? O que as mulheres cantavam? Alguém falou tão baixinho, parece que não é verdade, hein? Só o Senhor é Deus. Miriam cantou o quê? Só o Senhor é Deus. Vamos falar mais forte, irmãos? Vamos falar forte isso? Só o Senhor, se é verdade. Se não é verdade, você fica quietinho, não precisa falar. Quantos creem que só o Senhor é Deus? Diga forte. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus.
Tem uma música que todo mundo conhece, e eu procurei até o playback, falei, se eu achar eu canto. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, e daí por diante. Música linda. E agora canta, dança, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus o livrou. Primeiro êxodo foi através do sangue, a Páscoa. Aí Deus disse, agora vocês vão comemorar todo ano, no dia 14 de abril, vocês vão comemorar a Páscoa. Quando seus filhos disserem assim, que ritual é esse? Que cerimônia é essa? Vocês vão dizer, essa é a Páscoa do Senhor, é o livramento do Senhor na nossa vida, quando nos tirou do Egito e nos deu vida e nos deu terra boa. Deus fez isso e nós estamos comemorando com cordeiro, com ervas amargas, pão sem fermento e com vinho. Essa é a Páscoa do Senhor. Estamos no meio da Páscoa. Segundo Êxodo, capítulo 43, volta um pouco. Isaías 43. Isso dá livro também. 43, 14. Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor. Gosto da palavra Redentor. Redentor quer dizer aquele que compra de volta, que redime, que paga um preço para te ter de volta, ou para resgatar alguma coisa que você perdeu, mais ou menos como penhorar. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. As músicas foram cantadas hoje aqui, falando sobre que Deus é santo, eu amo, eu amo. Ontem eu cantei lá também sobre santo, eu amo declarar que meu Deus é santo. Por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos, nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, aí falando de Moisés, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, os exércitos e seus reforços. Eles jazem ali para nunca mais se levantarem, falando do Egito, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam-se o que se foi e vivam no passado. Esse povo está arruinado. 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Sair daqui é da Babilônia, mas vamos contar a história. Deus dizia, preguei na live na quinta-feira, Deus diz em toda a Bíblia, mas falou para Salomão em 2 Crônicas capítulo 7. Deus falou para Salomão, Salomão, eu vou entrar no templo que você me construiu. E eu vou atender a oração que vocês fizerem neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ouvir. Só que tem uma condição. Qual é a condição? Lá em 2 Crônicas 7. Salomão, se você obedecer os meus decretos, as minhas leis, como seu pai fez, eu vou estabelecer o seu reino para sempre. Se você fizer o que Davi fez, eu vou abençoar você. Se você me abandonar, desobedecer os meus decretos, eu vou botar esse templo à ruína. Esse templo vai servir de zombaria para o povo. O povo vai passar em frente do templo assim, olha só o que Deus fez, hein? Esse povo aí não está com nada, Deus teve que acabar. A minha pergunta é, onde é que está o templo de Salomão hoje? Onde é que está o templo de Salomão? Com aquela formosura toda, com aquela beleza toda, aquela estrutura toda, com ouro, com brilho, voltada para o Oriente, onde o sol batia, brilhava o ouro do templo. Cadê? Aonde está? Você chega lá em Jerusalém, tem a mesquita de Omar, uma mesquita grande, dourada, que brilha, querendo imitar o templo de Salomão, brilha também, mas é templo pagão, é casa de demônios. Acabou, o templo de Salomão caiu, a casa de Deus conhecida no Antigo Testamento caiu. E Jesus disse isso, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras é aqui.
tem um vale e o templo ficava lá na frente. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, dá para ver de perto, talvez aí com a separação de 1 quilômetro. Eles estavam lá no Monte das Oliveiras e eles estavam olhando a estrutura do templo e os discípulos disseram assim: Jesus, olha como é que é bonito o templo. Olha a estrutura, Jesus. Olha o brilho. Olha a beleza do templo. Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre esse templo. Vai ruir tudo, vai cair tudo. E não passará esta geração sem que estas coisas comecem a acontecer. Jogou água fria nos discípulos, né? Mas eles não ligaram muito. Depois eu conto, no próximo sermão, no próximo domingo, eu conto porque eles não ligaram muito. De repente, 40 anos depois, Tito invade Jerusalém, destrói o templo, põe o templo abaixo, acabou tudo. Eu filmei o templo, eu subi com a câmera, eu tinha um programa de televisão num canal americano aqui na América, eu subi com a câmera, subi os degraus, olhei a mesquita, depois eu fui para um pátio. O pátio, irmão, é enorme do templo, enorme, tudo vazio, limpinho, varridinho. Eu comecei a filmar, eu disse: aqui ficava o templo de Salomão. Hoje não se tem nada, tudo vazio, só tem a mesquita de Maomé. Eu disse: o meu Jesus disse que ia cair e não passou uma geração, 40 anos, o templo caiu porque Jesus não falha. Jesus diz e as coisas se cumprem. Queridos, agora o Senhor está dizendo para Salomão: se você me obedecer, você é abençoado. Eu já preguei um sermão que vocês sabem. Deus está condicionado com o seu povo. Repita. Mais uma vez, Deus está condicionado com o seu povo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus não é soberano? Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer. Vocês vão ver agora o que nós vamos estudar sobre Nabucodonosor e sobre Ciro. Deus faz o que Ele quer, só que com o seu povo, Deus quer agir conforme você. Deus fala: Leila, se você orar, eu vou ouvir sua oração. Se você não orar, eu não vou fazer nada. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque Deus escolheu. Ele disse, aquele texto que eu mais gosto nesse sentido: a seara é grande e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais obreiros para a sua seara. Deus não é o dono da seara? Se Ele é o dono da seara, Ele sabe que precisa de obreiro. Por que Ele não envia obreiro? Por que Ele pede para você orar? Ele pede para eu e você orar, para que nós tenhamos ligação com Ele. Se eu orar, Deus manda. Se eu não orar, Deus não manda. Agora a mesma coisa: se você me obedecer, eu vou abençoar. Se você não me obedecer, você não será abençoado. E o povo de Israel obedeceu ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28. Eles não obedeceram ao Senhor. Buscaram outros deuses, adoraram outros deuses. Sabe o que aconteceu? Deus falou: eu vou levar vocês para a Babilônia como prisioneiros para vocês aprenderem. Castigo de Deus. Vou levá-los para a Babilônia e vocês ficarão lá 70 anos. Depois eu tiro, mas vai para lá, vai. Agora deixa eu mostrar para vocês um pouquinho na frente. Jeremias capítulo 25. Um pouquinho na frente. Jeremias 25. Versículo 4. Jeremias 25, 4. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia por dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, Babilônia, e o meu servo Nabucodonosor. Deus está chamando Nabucodonosor de quê? Ele é soberano, ele usa a ferramenta que ele quiser. Ele falou agora: Nabucodonosor, um tribuloso, hein, irmão? Um idólatra, um tribuloso. Pegou Nabucodonosor e falou assim: Nabucodonosor, agora você vai ser a minha ferramenta, o meu servo, você vai fazer o que eu quero. E disse: o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Irmãos, olha aqui, Deus prometeu, está cumprindo. Eu vou levar vocês para a Babilônia, e isso aqui vai virar um deserto,
um caos, e o povo vai zombar de vocês. Darei fim às vozes de júbilo. O povo de Israel gosta de cantar, né, e dançar. Cessarei as vozes de júbilo e de alegria, as vozes de noivo, casamentos e tudo da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. 12. Quando se completar os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Irmãos, a coisa não é mole, não. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou todo mundo, só deixou os pobres, os velhinhos. Eu não vou levar velhinho não, para não dar trabalho, e não vou levar gente pobre que não tem nada. Fica aí, os ricos, jovens, inteligentes, vocês vão todos comigo. E levou todo mundo cativo para a Babilônia. O que aconteceu na Babilônia? Tinha algumas regalias, Daniel, Ezequiel, Abdenego, essa turma tinha uma regalia, mas era prisioneiro. A Bíblia diz no Salmo 137, que eles pediam assim, os babilônios, canta uma música de Sião aí, canta uma música de Sião. O que eles disseram? Nós não podemos cantar música de Sião, as nossas músicas. Nós não podemos tocar harpa. Nós penduramos as nossas harpas no salgueiro, uma árvore. Penduramos porque nós estamos longe da nossa terra. E a nossa terra está devastada, está arruinada, caída, prostrada. Então nós não temos alegria para cantar as músicas de Sião. Assim era a vida do povo de Israel na Babilônia. E Deus usou quem para levá-los? O servo de Deus, Nabucodonosor, está vendo? Servo de Deus, Nabucodonosor. Deus faz até da jumenta falar para um profeta. Quando Deus quer fazer, agindo eu, quem impedirá? Deus faz. Mensagem para o próximo domingo. A jumenta que falou com o profeta. Agora veja só o que Deus fez no capítulo 44 de Isaías. Volta. 44, isso aqui para mim é tremendo. 44, versículo 28. 44, 28, leia. Irmãos e irmãos. Achou todo mundo? Achou aí ou não? Quem achou, diga amém. Isso, vocês estão fera. Vocês sabiam que quando eu cheguei aqui na Bíblia, o pessoal, muito crente novo, né? Mas tinha uma dificuldade para achar o que eu falava. Hoje, o pessoal maduro, todo mundo acha primeiro do que eu. 44, versículo 28. Que diz acerca de Ciro. Como é que é o nome do rei agora? Ciro, rei da Babilônia. Ele é o quê? Deus está chamando o rei Ciro, que é um ímpio, de pastor. Deus faz o que ele quer, irmão. Quem sou eu para questionar com Deus? Pastor, porque ele vai guiar agora. Ele é o pastor que vai guiar o povo de Israel para sair da Babilônia. E realizará tudo que eu me agrada. O que me agrada? Ele dirá acerca de Jerusalém. O quê? Seja reconstruída Jerusalém e do templo, sejam lançados os seus alicerces. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem é ungido? Ciro. Cuja mão direita eu seguro com firmeza. É ferramenta. Deus segura a mão de Ciro, fala, faz isso, e Ciro faz. Diz para Nabucodonosor, faz isso, Nabucodonosor faz. Agora diz, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Vou ler o 4, porque eu acho interessante. Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome de Ciro, e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça, irmãos. Eu vou te dar um título de honra, ainda que você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, aleluia. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Irmão, você quer predestinação? Quando Deus fala, eu vou fazer, Ele faz. Não é a predestinação calvinista de Deus já ter escolhido todo mundo, não. É caso específico. Deus escolheu um para fazer uma coisa, Deus escolheu um outro para fazer. Agora a salvação é para todo mundo, para todo aquele que crê.
Eu fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém. A glória aqui não é para Ciro, a glória aqui é para Deus. Saiba todo mundo que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aleluia! Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo. Fala forte. E promovo e faço o quê? Deus cria, já falei várias vezes, Deus cria a coisa boa e Deus cria a coisa má. Deus cria o bem e o mal. Deus cria, como diz aqui o texto, eu crio as trevas e formo a luz. Eu promovo a paz e causo a desgraça. Na outra versão diz, eu crio o mal. Você acha que Deus não é poderoso para fazer tudo isso? Claro que é. Ele não é maldoso. Deus cria o mal, mas não é maldoso. Vou fazer isso porque eu estou com raiva, agora estou irado, agora vou fazer. Não. Ele faz com pena, coração penalizado, ele faz chorando. Sabe, Jesus, quando subiu lá em Jerusalém, no monte, ele olhou para Jerusalém e chorou. Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E Jesus chorou, sabe por quê? Falou, a ruína vai ser grande. E não deu outra, caiu tudo. O Israel está perdido, Israel está igual barata tonta em galinheiro, sem saber para onde ir. Porque deixou Jesus. Coisa feia, irmãos. Coisa feia. Ele cria as trevas, promove a paz, causa a desgraça. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quem crê, diga amém. Aí Deus chamou quem agora para soltar o povo? Ciro. O meu pastor Ciro. Aí chega Ciro e fala o seguinte. Atenção, israelita. Convocação, assembleia. Vocês de hoje em diante, vocês estão livres. Abre a porta da Babilônia. Pode sair e ir para Jerusalém. Eu vou dar condições, madeira, vou dar material para vocês reconstruírem a cidade e o templo. Podem sair, estão livres. Isso é o segundo êxodo. O povo saiu. Glória a Deus, vamos embora. Pode saber que vocês vão ter condições para reconstruir a cidade. Lá na cidade de Jerusalém só tinha quem? Pobres, velhos e aleijados, mancos só. Então a cidade estava na ruína, cheia de animais selvagens, sabe? A Bíblia diz que virou um matagal cheio de animais selvagens. Acabou tudo. O povo agora vem marchando, vem cantando e começa a reconstruir, e reconstruiu Jerusalém, reconstruiu o templo. A coisa descambou, Esdras, Neemias vieram para dar mão. Deus abençoou Israel, amém por isso. Mas depois de 70 anos prisioneiros lá na Babilônia. Mas vocês sabiam de uma coisa? Teve muitos na Babilônia que não quiseram sair. Disseram, nós vamos ficar aqui, sofremos muito lá, nós queremos isso aqui mesmo, está melhor aqui do que lá. Está melhor aqui com os reis da Babilônia, com os deuses da Babilônia, do que com o Deus de Israel, é melhor ficar aqui. Eu lembro disso porque no Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, no deserto o povo de Israel também dizia, nós estamos querendo voltar para o Egito. Porque no Egito, isso é em Números 11 e versículo 5, porque no Egito nós tínhamos pepinos. Você gosta de pepino assim, irmão? Não é grande coisa não. Teve um irmão que postou que o pepino cura o Covid. Se você comeu o pepino cortado, Deus falou para ele ficou curado. Eu falei, irmão, Aí, você gosta de pepino assim? Alho poró. Eu estou com saudade do alho poró. Irmão, nem conheço direito. Outro alho, eu gosto dos outros alhos. Da cebola. Irmão, o povo está tão obcecado em voltar para o mundo que começa a gostar de coisas que não valem nada. Porque lá eles não tinham liberdade, viviam como escravos, mas agora estão pensando no pepino, pensando em alho poró. Irmãos, nós queremos voltar para lá. Aqui nós só temos esse maná que cai do céu. O que Deus manda, eles não querem, estão rejeitados. Esse maná que cai do céu, eles pegavam o maná que cai uma vez por dia, amassava, fazia pão e comia o pão. Pão é melhor do que alho poró, irmão. Pão é melhor do que o que eu falei aí, do que alho, do que cebola. Mas o povo está obcecado. A frase que eu uso é o seguinte, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. Há muito crente que sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro deles. Gosta das coisas do mundo, gosta do carnaval, gosta da bagunça, gosta. Irmãos, nós temos que pensar, Jesus tirou do mundo, eu tenho que largar o mundo.
Há um hino que eu canto do Inário que eu amo, principalmente o início. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim. Amor e tenho profundo. Eu falo, Jesus salvou-me do mundo, Jesus me tirou de lá. Por que eu vou querer voltar? É gente que está querendo comer poró, querendo comer cebola. Aí Deus mandava o maná, o que mais que Deus mandava para eles no deserto? O quê? Codornizes. Irmão, você já comeu aquilo? Eu faço de vez em quando, não sei, mas eu faço. Uma vez eu fiz um nhoque e peguei a codorniz, cortei, como eu corto galinha, cortei daquele tamanhozinho pequenininho e fiz duas codornizes. Coloquei junto com o nhoque, irmãos, aquilo ficou comida, maná do céu. Falei, que coisa boa essa codorniz com esse nhoquinho aqui, comendo assim, uma maravilha. Aí Deus mandava codorniz, e eles não iam caçar não, irmão, porque pegar aquilo é difícil, tem que ter arapuca, tem que ter tudo. Eles não iam caçar não, as codornizes que vinham sobre eles, voando, você pegava a codorniz, assava, comia, cozinhava, fazia o jeito que você quer, e eles estão falando, não, nós queremos voltar para o Egito para comer alho poró, para comer pepino. Isso é Deus libertar e você gostar do mundo. Deus tirar você da miséria do mundo e você querer ir para o mundo. João escreveu, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus, diz a palavra. Temos que estar fora, jogar fora. Esse irmão que faleceu deu um bom testemunho de crente. Macumbeiro da banda Olodum, se converteu, canta música. Agora mesmo eu postei hoje cedo, ele dando uma palavra. Se você orar, você não muda Deus. Você é mudado. Se você contribuir, você não muda Deus. Você é que é mudado. Eu falei, esta é a verdade do Evangelho. Nós não mudamos Deus com as nossas bondades, com as nossas orações, com a nossa música, nada. Sabe? Nós temos que nos mudar. Deus não muda, Deus é imutável. Quem tem que mudar somos nós. Amém ou não? Grande Deus. Agora sai da Babilônia. Saíram, reconstruíram. Segundo o êxodo. Terceiro êxodo, o mais importante. Isaías 61. Isaías 61, pega aí. Eu amo a palavra de Deus por causa disso. Num livro, 3 êxodos. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Evangelho. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, da graça do Senhor. O que vem agora? Leia alto que você vai ter que guardar esta frase. E o dia? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deixa eu continuar. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, e serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia e aleluia! Demais, demais! Texto messiânico que Isaías recebeu de Deus e está declarando isso aqui como se fosse o próprio Messias. Agora vocês vão caminhar comigo no Novo Testamento. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Irmãos, a coisa é bonita demais. A Bíblia é muito coerente, é muito ligada. O elo da Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Só não entende quem não estuda, só não entende quem não quer. Comigo, né? Lucas 4, versículo 18. Vamos no 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Eu acho interessante isso. No 14 está dizendo que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. No versículo 1 do capítulo 4 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava sempre cheio do Espírito Santo.
Jesus voltou da Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler. Vocês sabem como é uma sinagoga? Uma sinagoga tem um púlpito pequeno e as cadeiras ficam encostadas na parede, assim. O pátio é todo vazio, fica encostado assim, tudo. Os homens sentam, tem 2 degraus, os homens sentam aqui, mulheres não entram. Os homens sentam, ficam sentados, os homens, e não tem o sacerdote, não tem o sacrifício do cordeiro, não tem nada disso na sinagoga. Sinagoga é um lugar só para se ler a palavra. Aí, quem quiser ler, levanta, vai lá na frente, um assistente vem, entrega o pergaminho, ou seja, a Torá, aí você desenrola ele e você lê. E foi entregue, diz aqui a Bíblia, foi-lhe entregue, ele levantou para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, aleluia. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Olha Deus agindo, ele abriu assim e caiu, botou o dedão e caiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, aleluia, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Ele foi ungido para fazer o quê? Pregar o evangelho aos pobres. Ricos são poucos, hein, irmãos? Ricos são poucos, são os pobres. Quem gosta do evangelho são os pobres. Sou eu e é você. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Pessoal que está preso em tradição, presos nos vícios, preso em pecado, ele veio para trazer liberdade. Como na Babilônia, como no Egito, você está livre da sua situação. Recuperação da vista aos cegos, não só a cura divina, mas abrir a mente para a gente enxergar o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nasce de novo enxerga o reino de Deus. Para libertar os oprimidos, gente que está oprimido pela religião, oprimido pelo diabo, oprimidos, sabe, pela vida. Ele veio para libertar e proclamar o ano da graça. Eu amo isso aqui. Nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Quando Jesus veio à terra em forma humana, ele disse: agora é o ano da graça do Senhor, da bondade do Senhor. Aí ele fechou o livro. Quando ele fecha o livro, o que é que vinha a seguir? Que eu falei, decorem. O que eu falei? Decora aí que você tem que saber. Lá em Isaías. Lembra? E anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Irmãos, presta atenção como é que a Bíblia é coerente, como é que a Bíblia é bonita. Proclamar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano da graça do Senhor, pá, no livro. O pessoal ficou olhando, que negócio é esse? Fechou o livro? Por que não continuou a ler? Sabe por quê? Jesus não veio para trazer vingança ao mundo. Jesus veio para trazer salvação, libertação dos oprimidos, para curar os enfermos, aleluia. A primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio como Salvador, como bom pastor. Agora não esqueça, ele vem como juiz. Ele vai voltar como juiz, sentado num trono para julgar. Mas ele não está fazendo hoje isso. Hoje ele está fazendo o quê? Está trazendo salvação à humanidade. Sabe, é o irmão Lázaro que se converte. É tanta gente que se converte porque estão na graça, no ano da graça do Senhor Jesus. Jesus, então, vou pregar isso na próxima semana. Uma semana antes, ele está entrando em Jerusalém, montado num jumento, jogando folhas no chão, ramos, jogando roupa, e o jumento passando em cima, Jesus entra, e o povo está gritando: bendito o filho de Davi, que vem em nome do Senhor, eita, eita! Os judeus falam assim: nós estamos feitos, agora vai mudar tudo, agora ele tira César do reino, e agora o povo está com ele e tudo. Jesus desmontou do jumentinho, e a vida continuou a mesma. Uma semana depois, sexta-feira, Jesus está sendo crucificado numa cruz. Mas era plano de Deus tudo isso. Na cruz do Calvário,
Jesus estava nos redimindo do pecado, nos libertando, nos trazendo salvação. O seu sangue nos purifica, o seu sangue nos redime. Jesus estava na cruz fazendo aquilo que a Páscoa fez para os judeus. Jesus na cruz estava trazendo para nós redenção e salvação. Quer saber se isso é verdade? Pergunta para Zaqueu. Zaqueu, como foi a sua vida depois que você encontrou com Jesus? O que Zaqueu vai dizer? Eu era um ladrão, eu não tinha condição de me libertar, eu roubava dos pobres, eu tinha prazer em ficar rico, eu enganava o povo, eu fazia tudo isso. O dia que esse Jesus entrou na minha casa, a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa diferente, eu vendi todos os meus bens e dei aos pobres, eu restituí aqueles que eu roubei 4 vezes mais. Jesus entrou na minha vida para mudar a minha vida. Pergunta para Maria Madalena. E Maria Madalena, o que aconteceu com você depois que você encontrou com Jesus? Ele expulsou 7 demônios da minha vida. Ele me deu vida. Eu era prostituta, deixei de ser. Hoje sou uma serva do Senhor. Ando com Ele, eu amo Ele. Gosto de ouvi-lo. Ele mudou a minha vida completamente. Quer saber mais? Pergunta para o Antônio Maurício, lá em Londrina, quando eu estava fazendo um estágio de psicologia com teologia no hospital universitário, e a gente atendia as pessoas que os médicos diziam, não tem patologia física, o problema é espiritual, é mental, então o pessoal da psicologia tem que tratar. Aí começamos a tratar com um rapaz chamado Antônio Maurício, homossexual, silicone no seio, silicone na coxa, cabelo grande, todo deformado a cara, cheio de botox, sei lá o quê. E pelado em cima de um leito, numa unidade do hospital, fizeram isso para deixá-lo com vergonha. Um homem com corpo de mulher. Quando eu cheguei, o pessoal falou, Timóteo, você já sabe da notícia? Eu falei, não estou sabendo, estou chegando agora. Então ouça. Quando eles falaram, ouça, o rapaz estava xingando, irmãos, todo tipo de pior palavrão que vocês podem imaginar, na maior altura. Gritava, xingava todo mundo e eu a revolta. Falei, a coisa está difícil. Entrei, peguei o pontuário, aí vi que ele estava com AIDS e tinha levado um tiro. E aí eu entrei, conversei com ele, não cumprimentei na hora com a mão, mas só conversando com ele, como é que você está, como é que é, e tal. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar, rapaz, eu sou da teologia, eu sou da psicologia e da teologia, eu quero ajudar você, quero ser seu amigo. Não estou aqui para falar nada além daquilo que você quer escutar, só para te ajudar. Não quero revoltar. Passou, tá bom, eu volto aqui a semana que vem. Aí voltamos novamente. Aí um outro amigo meu chamado Israel atendeu ele. Aí o Israel chegava, tá do mesmo jeito. Eu ia lá, atendia, ele tá revoltado. Não, tá melhorando. Agora eu dei a Bíblia para ele está lendo a Bíblia. Falou que está gostando de ler a Bíblia. Aí começou. Aí vai passo a passo. Até que um dia nós fizemos uma declaração para ele. Antônio Maurício, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e seu Senhor? Você quer se arrepender dos seus pecados, fazer isso? Eu falei, a coisa que eu mais quero é isso na minha vida. Ele aceitou Jesus. Sabe o que ele dizia depois disso? A coisa que eu mais queria é sair desse hospital para pregar para todos os homossexuais aqui de Londrina, que eu conheço todos eles, pregar para eles. Mas eu estou muito mal. Passou mais uma semana, nós fomos atendê-lo. Quando chegou o médico disse, ele está na UTI, ele não pode ser atendido, está fazendo uma cirurgia muito grave, talvez não escape. Aí eu fiquei perto da UTI, no balcão, aí eu comecei a ouvir o Antônio Maurício lá dentro da UTI dizendo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Ô Jesus, em pranto, Jesus, tem misericórdia de mim. Que deu os palavrões? Que deu a revolta? Jesus, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu fiz foi orar com um colega, Deus tem misericórdia do Maurício. Ameniza a dor, o sofrimento dele nesse momento. Ele morreu naquela cirurgia. A notícia saiu em toda Londrina, em todo Paraná. Travesti Sheila se converte ao Evangelho, se transforma em Antônio Maurício, e tal, e contando a história. O grupo da teologia pregou para ele, se converteu e tal, e a família está maravilhada de ver a mudança na vida dele. Quer saber se Jesus muda a vida ou não? Pergunte para o Antônio Maurício. Pergunte para Zaqueu, Maria Madalena. Pergunta para você mesmo. Jesus não mudou a sua vida? Jesus não fez algo extraordinário na sua vida? Jesus não fez algo extraordinário na minha vida? Jesus fez na nossa vida, sabe por quê? Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso salvador, aleluia por isso! E ele continua fazendo.
Ele continua fazendo. O primeiro êxodo, o segundo êxodo são maquetes do terceiro êxodo. O terceiro êxodo é a libertação do pecado. Jesus me libertou do pecado. Jesus me libertou do mundo. Por isso eu não quero nada com o mundo, não quero nada com o pecado. Eu quero com o meu Jesus, eu quero com o povo de Deus, viver para Ele, cultuar a Ele, ceder a Ele, ser obediente a Ele, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Vamos orar. Obrigado por tua palavra hoje, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo. O Senhor libertou o povo do Egito com um braço forte, atravessando o Mar Vermelho, através do sangue no umbral da porta, o Senhor libertou o povo de Israel. Levou para a Terra Santa. Agora o Senhor faz o mesmo com o povo de Israel na Babilônia. Ficaram 70 anos subjugados. O Senhor usou Ciro, que abriu as portas e eles saíram. Alguns ficaram, mas a maioria saiu para reconstruir Jerusalém. Nós que vivíamos presos no pecado, oprimidos, o Senhor Jesus veio e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje nós estamos no descanso do Senhor. Não é o sábado, o nosso descanso é uma pessoa maravilhosa, chamada Jesus de Nazaré. Abençoa cada crente que me ouviu aqui no templo, aqueles que estão me ouvindo através da internet, que nós possamos dar valor à Páscoa, dar valor à morte de Jesus na cruz, o seu sangue derramado por nós. É no teu nome, Jesus, que nós oramos agradecidos. Assim seja. Amém. Amém, amados.